Atualmente existe apenas um pequeno número de usuários de Akuma no Mi do tipo Logia. E como já foi dito na história, as Logias são consideradas as Akuma no Mi mais raras entre os 3 tipos básicos de frutas do diabo. Conforme a história de One Piece foi avançando, vimos aos poucos o verdadeiro potencial das outras Akuma no Mi sendo revelado. Um bom exemplo disso são as Paramecias, que durante o arco de Dressrosa ganharam uma nova classificação, as Paramecias especiais. Além disso, também foi revelado que uma Akuma no Mi do tipo Paramecia pode alcançar o estado de despertar. Esse despertar foi mostrado claramente nas Akuma no Mi de Doflamingo e Katakuri. E mais tarde também vimos sinais disso em Trafalgar Law e Eustace Kid. Já as Akuma no Mi do tipo Zoan também tiveram suas categorias reveladas. Zoan Antiga, Zoan Mítica e as Zoans Artificiais. E assim como as Paramecias, foi confirmado que as Zoans também podem despertar. E é exatamente aqui que chegamos ao ponto principal. As Akuma no Mi do tipo Logia. Afinal, qual seria o grande power-up que ainda falta ser revelado para esse tipo de fruta? Nos primeiros anos de One Piece, a nossa visão sobre as Logias era bem clara. Elas eram absurdamente overpower. Afinal, seus usuários se tornavam praticamente intocáveis ao ativarem seus poderes. Mas existe um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido. As Akuma no Mi do tipo Logia nunca foram apenas poderes de combate. Desde o início, elas sempre representaram forças da própria natureza. Fogo, gelo, luz, magma, areia, fumaça. Não são apenas habilidades, mas elementos que moldam o mundo de One Piece. E quando forças da natureza entram em conflito, o resultado nunca é pequeno. Elas não afetam apenas quem luta, mas todo o ambiente ao redor. Porém, com o avanço da história, foi revelado que o Haki é a chave para conseguir atingir e enfrentar usuários de Logia. Mesmo assim, isso não significa que os usuários de Logia tenham perdido sua relevância. Muito pelo contrário, atualmente ainda são poucos os personagens que realmente dominam o Haki. Até mesmo entre os piratas do Chapéu de Palha, apenas 5 membros são capazes de usar pelo menos o Haki básico. Ou seja, para muitos personagens do mundo de One Piece, os usuários de Akuma no Mi do tipo Logia ainda continuam sendo praticamente intocáveis. Diante disso, a resposta mais óbvia para o próximo grande power-up das Logias é justamente o despertar. E aqui entra um ponto fundamental. O despertar das Logias não existe apenas para deixar personagens mais fortes. Ele existe porque o próprio mundo de One Piece precisa reagir a essas forças. Diferente de outras Akuma no Mi, uma Logia desperta não muda só o usuário. Ela muda a realidade ao redor dele. Mas afinal, o que uma Akuma no Mi do tipo Logia seria capaz de fazer ao despertar? O despertar das Logias parece funcionar em 2 níveis distintos. O primeiro é o nível físico, onde o próprio elemento ganha forma, movimento e autonomia. Criaturas, clones ou manifestações que deixam de ser apenas ataques e passam a agir quase como entidades próprias. Já o segundo nível é ainda mais assustador, o nível ambiental. Aqui, o elemento deixa de ser temporário e passa a dominar o espaço. O ambiente aceita aquela força como permanente, alterando o mundo de forma irreversível. Muitos fãs acreditam que o despertar das Logias esteja diretamente ligado ao ambiente, de forma semelhante ao que acontece com as Paramecias despertas. Um exemplo clássico disso é o que Akainu e Kuzan fizeram em Punk Hazard, onde a ilha acabou adquirindo um clima permanente de fogo e gelo. Punk Hazard deixa de ser apenas um campo de batalha e passa a se tornar um registro histórico, uma prova concreta do que acontece quando 2 Logias despertas colidem. Não é um efeito temporário, não é um resquício de poder, é o mundo carregando cicatrizes de uma luta entre forças da natureza. E se Logias despertas são capazes de alterar o mundo dessa forma, então é impossível ignorar o passado. Grandes batalhas do século perdido podem ter moldado o próprio planeta de One Piece. Ilhas extremas, mares instáveis e um mundo fragmentado talvez não sejam naturais, mas o resultado de despertares em uma escala que hoje mal conseguimos imaginar. Na minha visão, a melhor pista sobre o despertar das Logias vem diretamente de Karasu. Como sabemos, Karasu é o usuário da Suzususu no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Logia. No início, muita gente acreditava que o poder de Karasu fosse uma paramecia, já que ele é capaz de invocar e controlar corvos feitos de fuligem. Porém, depois da confirmação oficial de que sua fruta é uma Logia, surge uma possibilidade muito interessante. O poder de Karasu já pode estar despertado. Basicamente, a ideia de uma Logia desperta seria permitir que o usuário desse uma espécie de vida própria ao seu elemento. Algo muito parecido com o que Karasu faz, controlando seus corvos de fuligem como se fossem entidades vivas. Esse mesmo conceito também pode ser aplicado a Akainu e Kuzan, 2 personagens que muitos fãs acreditam já terem despertado suas Akuma no Mi do tipo Logia.
Durante a Guerra de Marineford, por exemplo, vimos Kuzan utilizar um ataque de gelo em que ele cria e invoca uma enorme ave congelada, algo que reforça ainda mais essa teoria. Ou seja, parece que essa ave realmente possui uma espécie de vida própria. Já no caso de Akainu, vimos ele utilizar o ataque conhecido como Meigo, onde ele basicamente invoca um enorme cão de lava. E no caso de Kizaru, isso ficou ainda mais evidente recentemente. Ele foi capaz de criar clones de si mesmo usando seus poderes de logia, como se essas manifestações tivessem uma existência própria. E sim, na minha visão, é exatamente isso que define o despertar das Akuma no Mi do tipo logia. A capacidade de dar vida ao próprio elemento utilizado pelo usuário. Isso também explica o motivo de Punk Hazard ter se tornado uma ilha com clima permanente de gelo e magma, resultado direto do confronto entre Akainu e Kuzan. Agora, vamos falar sobre os possíveis impactos que o despertar das logias pode ter na história. Como já mencionei antes, atualmente existem poucos usuários de Akuma no Mi do tipo logia, e eu acredito que 5 deles se beneficiariam diretamente caso esse despertar seja oficialmente revelado. Vamos começar por Smoker. Basicamente, Smoker já é capaz de transformar completamente o próprio corpo em fumaça. E o motivo de eu acreditar que ele se beneficiaria muito do despertar de sua Akuma no Mi do tipo logia está diretamente ligado à sua situação atual na história. Todos nós sabemos que Smoker está do mesmo lado que Garp, sendo um dos poucos marinheiros que realmente possuem uma visão reta e justa sobre o conceito de justiça. E assim como muitos de vocês, eu também esperava que Smoker se tornasse um futuro almirante da Marinha. Porém, após o arco de Punk Hazard, quando vimos sua força atualizada depois do time skip de 2 anos, essa possibilidade acabou ficando um pouco distante. Principalmente depois de sua derrota para Doflamingo. Smoker nunca foi um personagem movido pela busca de poder. Ele representa uma justiça que entra em conflito direto com a estrutura da própria Marinha. E exatamente por isso, um despertar em sua logia não seria uma recompensa. Seria uma necessidade. Uma consequência natural de alguém que insiste em permanecer no caminho certo em um mundo completamente torto. Por isso, dar um power-up para Smoker através do despertar da sua Akuma no Mi do tipo logia seria algo extremamente importante para mudar completamente a forma como enxergamos esse personagem. Ele passaria a ser visto como alguém muito mais poderoso. Isso seria algo parecido com o que aconteceu com Rob Lucci. Durante o arco de Egghead Island, muita gente acreditava que ele seria facilmente derrotado por Luffy, já que a diferença de poder entre Luffy do arco de Enies Lobby e o Luffy atual é gigantesca. Mas ao revelar o despertar da Akuma no Mi Zoan de Lucci, Oda mudou completamente nossa percepção sobre ele, fazendo com que voltasse a ser visto como um inimigo realmente perigoso. E o mesmo vale para Smoker. A expectativa é que ele se torne muito mais forte assim que o despertar de sua logia for revelado. O próximo personagem que também se beneficiaria muito do despertar das logias é Crocodile. Crocodile é um personagem que caiu cedo demais na história, um antagonista pré-time skip derrotado antes do mundo mostrar seu verdadeiro nível. Mas enquanto o mundo de One Piece evoluiu, Crocodile evoluiu junto. Um possível despertar em sua logia não simboliza apenas poder, simboliza a sobrevivência dos antigos imperadores em um novo tabuleiro de guerra. E aqui a lógica é praticamente a mesma aplicada a Smoker. Dar esse despertar ao Crocodile serviria para elevar novamente o nível de ameaça que o personagem representa dentro da história. No fim das contas, o despertar das Akuma no Mi do tipo logia não é apenas o próximo passo da escala de poder. Ele é a chave para entender como o mundo de One Piece foi moldado, e como ele pode ser destruído ou recriado na guerra final que se aproxima.